Pessoal, olha o que esse rapaz tá falando. Mas eu tava pensando aqui, ó. Vamos pegar o Satanás, tá ligado? Vamos pegar ele aqui, ó. Você não tem, em lugar nenhum da Bíblia, as coisas que Satanás fez. Peraí, vamos lá. Você não tem em nenhum lugar da Bíblia coisa que Satanás fez? Como não? Em Mateus 15:22, diz que uma mulher estava desesperada porque a filha dela estava endemoniada, ela estava clamando para Jesus curar ela. Endemoniada da onde? Do nada? Isso é ação de Satanás. Em Atos 5:3, Ananias e Safira caiu duro, morto. E antes disso, se não me engano, foi Pedro que falou: por que deixou Satanás entrar no seu coração? Que eles prometeram uma parte do terreno, do dinheiro para Deus e acabaram retirando um pedaço. Eu entendo exatamente o que você está falando, mas segundo a Bíblia, não é eu que estou afirmando como um crente doido. Até porque eu não acredito 100% na Bíblia, mas segundo a Bíblia, amigão, a Bíblia descreve que o diabo é um espírito, assim como Deus. Satanás, segundo a Bíblia, deixando claro, ele é um ser invisível, é um espírito, ele influencia muito no pensamento. Observe que quando Jesus fez uma profecia dizendo: vai chegar a minha hora, tal dia eu vou ser crucificado. E aí, se eu não me engano, foi Pedro que falou: não faça isso e tal, não. Aí Jesus dá um grito e fala: para trás de mim, Satanás. Ele chamou Pedro de Satanás. Por quê? Porque nós, seres humanos, não conseguimos ver isso, mas Jesus, como era o próprio Deus, ele conseguia ver quem estava por trás. Inclusive, quem tratou muito bem disso foi a novela Jesus, da Rede Record, que mostra toda vez o diabo chegando lá, que é um espírito invisível. E vários trechos da Bíblia provam isso. Em 1 Pedro 5:8, relata que vigiai, porque o diabo anda em vosso derredor, bradando para sugar uma alma. Porque o diabo anda, ou seja, não fica parado, em vosso derredor, bradando como leão, doido para tragar uma alma. Veja o detalhe, o diabo anda procurando uma alma para tragar. Ué, mas se ele anda ao meu redor, ele não está me vendo aqui? Eu, Wesley Santos de Andrade? Ele anda ao meu redor, por que ele está procurando uma alma para tragar? Porque ele é um espírito, ele está aqui, ó. Do mesmo jeito que Deus está aqui, ele está aqui também. Por isso que em Efésios 4:27, fala assim: não deis lugar ao diabo. A Bíblia está falando o quê? Diabo, quer sentar aqui, mano? Quer sentar aqui, diabo? Não é isso que a Bíblia está falando. Não deis lugar ao diabo, a sua boca, seu corpo, porque ele só age através do nosso corpo. É invisível, é um espírito. Você está no trânsito, eu já vi um amigo meu perder a vida por causa de pipa, e eu vi como começou a treta todinha. Um negócio besta, não sei o que lá, tá brincando. Ele foi brincar com o moleque, começou. Ele, não sei o que lá, então vou te pegar, eu te pego então. Eu vi como começou tudo e eu vi o cara atirando nele. É exatamente isso que a Bíblia fala: não deis lugar ao diabo. Como dar lugar? Quer sentar aqui? Não, você vai dar o seu corpo. Você tá no trânsito, sua mulher tá falando: amor, deixa quieto, amor. Porque as mulheres geralmente são assim, né? Elas acalmam mais o ambiente. Algumas mulheres, né? Mas a maioria delas acalma o ambiente. E você tá: não, peraí. O orgulho, você... E o diabo, ele encosta bem nessa hora. Então, quando você fala que não tem episódio do Satanás destruindo, roubando ninguém, é porque você não entendeu o que a Bíblia está dizendo. Ele é invisível, é espírito. É igual a Bíblia diz: Deus é espírito. Você consegue ver Deus? Do mesmo jeito que você não vê o diabo. Satanás matando ninguém. Não tem episódio dele roubando ninguém. Você começa a pegar as coisas que Deus fez, aí você tem que ter medo, irmão. Deus que fez umas paradas cabulosas. Isso que você está falando, que Deus matou muita gente, Deus é cabuloso, eu também concordo com você. Por isso que eu não acredito 100% na Bíblia. Eu acho que a Bíblia foi manipulada. Hoje em dia, muitos crentes que vê a gente falando mal da igreja, né? Fala que é mal, tô falando a verdade. Se eu estiver mentindo, então que eu seja condenado, que eu seja castigado. Eu falo a verdade, as pessoas bloqueiam a gente, porque eu vejo nos meus estados, todo mundo bloqueou, se afasta do Esdra. Ele tá endemoniado. Então eu não acredito nesse Deus maldoso de que a vida do crente é uma vida de bosta e eu tenho que ficar sendo refém desse Deus maldoso, com medo dele. Eu também não acredito nisso. Até aí eu concordo com você. Talvez, mas se a gente for ouvir a história de Satanás, que a gente nunca parou pra ouvir ele, tá ligado? Talvez a gente for ouvir ele ia falar: irmão. Aí você tá falando assim: talvez se a gente não ouvir a história de Satanás, a gente nunca parou pra ouvir ele. Se você parar pra ouvir ele, você comete, porque a depressão, por exemplo, é exatamente isso. As pessoas ficam olhando: ai, meu filho foi preso, ai, meu filho morreu, ai. Ela se esquece que ela tem outros filhos, a vida continua, ela fica só, e ele fica vários dias ali, ó. Você vai ficar ouvindo ele? A gente nunca parou pra ouvir ele, tá ligado? Talvez a gente for ouvir ele ia falar: irmão, eu tava lá no céu, suave, e um dia eu fui falar com Deus que tipo assim: pô, Deus, eu tava conversando com os anjos, né? E aí a gente chegou à conclusão que seria melhor se fosse assim, assado. Assim, assado? Não. O que Lúcifer quis fazer, o que é relatado lá em Isaías 14:12, ele queria subir acima das estrelas e exaltar um trono acima de Deus. Já tem um trono. Ele falou que queria subir sobre acima das nuvens e ser semelhante a Deus. O anjo, ele tinha uma certa autoridade. Em Hebreus 2:7, diz que quando Jesus veio aqui para a Terra, como ele tomou a forma humana, a Bíblia fala que Deus fez ele um pouco menor que os anjos. E Jesus tinha poder, curava, transformava, libertava, multiplicava. Já era um cara poderosíssimo. E Deus fala que fez ele um pouco menor que os anjos, ou seja, os anjos estavam acima de Jesus naquela época. Só aí você vê o poder que os anjos tinham. Então, se Deus deixa Lúcifer fazer o que ele ia fazer,
Pelo que, no meu entendimento, Lúcifer ia tomar o céu. Porque ele tinha um certo poder. Se Jesus, a Bíblia está dizendo que era menor que os anjos. Como que eram os anjos, então? Cheio de poder, irmão. A estratégia de Deus foi expulsar ele. Aí você só fala, seria melhor assim, assim, assado. Não, não foi isso, não. Era grave o que o Lúcifer queria fazer. Assado. Deus falou, agora você vai sair daqui. Sai daqui, Miguel. Miguel. Põe pra fora. Ele e um terço dos anjos. Aí você fala que Deus falou pra ele, Miguel, põe pra fora ele e uma parte dos anjos. Pessoal, não foi isso. A Bíblia fala que houve batalha. Mas, pessoal, provavelmente milhares de anjos lutando. Provavelmente morreu anjo inocente. E a Bíblia fala que não se achou lugar no céu para Lúcifer, a ponto de ele ser lançado para a terra. E foi lançado para a terra o grande dragão, a antiga serpente que se chama Satanás, o diabo, o qual engana o mundo inteiro. Olha o detalhe. O diabo engana o mundo inteiro. Como? O homem veio de macaco. O inferno é aqui. O inferno é aqui, com praias, mulheres bonitas, ar-condicionado, torta holandesa, torta de limão, cheesecake de espéculos com calda de caramelo, lasanha camarão. Então você vê que o ser humano, ele é enganado. O inferno é aqui? Que inferno gostoso. Por isso que a Bíblia fala, engana o mundo inteiro. Como? Com pensamentos. Só precisa de uma cabeça. O homem veio de macaco. Acabou, já espalha. E o detalhe que passa despercebido é, Satanás foi expulso e os seus anjos foram expulsos com ele. Ou seja, ele convenceu a terça parte que foi embora com ele. Olha o poder desse anjo. E se Deus não fizesse nada, não expulsasse ele? E a Bíblia fala que ele está aqui na terra. Milhares de demônios invisíveis. Por isso que você assiste o da Atena e você fala, mano, como o cara fez isso com uma criança de 3 anos? Como que o próprio pai? Como? Segundo a Bíblia, são espíritos que trabalham no pensamento. Lembrando que eu não acredito 100% na Bíblia. Também não estou afirmando aqui como um crente. Eu entendi o que você quis dizer. Entendi. Sério mesmo, sem ironia. Mas algumas coisas você não levou em consideração. E ao meu ver, o diabo ele é tratado como um espírito. Por isso que você fala, ele não fez nada na Bíblia. Não fez nada porque, de fato, não dá pra ver ele. Mas eu entendi o que você quis dizer.